Pessoal, sejam todos bem-vindos, né, ao canal Descomplicando NR13. Quem ainda não se inscreveu, tiver interesse, por favor, se inscreva aí no canal. Também ative o sininho, né, de alerta aí para novos conteúdos. E o objetivo desse canal, com certeza, é ajudar, né, engenheiros, técnicos de inspeção, também profissionais da área de segurança do trabalho e pessoas interessadas no tema relacionado à inspeção de equipamentos e também especificamente sobre a norma regulamentadora NR13, principalmente nos projetos que envolvem a área offshore. Então, hoje, eu escolhi um tema, né, que alguns colegas, alguns profissionais que estão se formando e também pessoas já formadas em engenharia mecânica, novos e que ficam na dúvida sobre o campo de atuação da NR13. Então, eu elaborei essa aula, né, de hoje especificamente para falar sobre isso, né, sobre o campo de trabalho de NR13, o quanto é importante e quais as possibilidades que existem hoje, quais são as áreas de atuação, os campos de atuação de um profissional que atua na NR13. Então, hoje eu separei, né, essa aula exclusivamente para isso. Alguns colegas já tinham pedido a respeito desse tema e hoje eu estou compartilhando esse tema aí com vocês. E eu fiz um pequeno roteiro aqui e eu gostaria de falar, né, sobre os campos de trabalho, sobre a faixa salarial e as oportunidades, né, que surgem no mercado. Então, você, né, que tem dúvida por que trabalhar com NR13 é uma ótima opção, com certeza esse conteúdo vai ajudar um pouco você que tem dúvida ou que tem curiosidade nesse sentido, né? E, como eu falei, esse conteúdo não se aplica somente a engenheiros mecânicos, àquela pessoa que deseja atuar como profissional legalmente habilitado. Não, se aplica a pessoas também que atuam na área de segurança do trabalho, a técnicos de inspeção que fazem as inspeções de NR13 e também aos engenheiros mecânicos, mesmo os que atuam e os que também não atuam como profissional legalmente habilitado. Então, em relação ao campo de trabalho, né, nós podemos destacar, eu abri aqui, citei, por exemplo, né, que a pessoa ela pode trabalhar como autônomo, isso aqui é uma visão minha, tá? É uma visão minha de como eu colocaria hoje para você que está começando na área de NR13 ou até você que já atua nesse mercado, mas não tem essa visão geral, que possa saber essas possibilidades de campos de trabalho que você tem, atuando, né, no caso, como autônomo, como empresário, abrindo uma empresa ou uma microempresa e começando a atuar na área de inspeção e NR13, ou como funcionário de uma empresa. Você, como funcionário de uma empresa de médio ou de grande porte, você pode trabalhar como técnico de inspeção, você pode trabalhar como programador das atividades de inspeção, você pode trabalhar como profissional legalmente habilitado, ficando responsável por uma ou por várias unidades ou até por toda uma empresa. Então, existem várias possibilidades, né, de você atuar como autônomo, como empresário ou como funcionário de uma empresa. No ramo de autônomo, eu já trabalhei muito também como autônomo, eu poderia citar que você poderia trabalhar de duas formas, né? Uma como consultor técnico, na área de NR13 e outra trabalhando diretamente na área de inspeção, ou como inspetor ou como um profissional legalmente habilitado que atua também fazendo as inspeções.
O profissional legalmente habilitado, né, que chamamos de PH, ele pode atuar como supervisor de uma equipe de inspeção e ele ser o responsável técnico dos equipamentos, ou ele próprio pode atuar fazendo as inspeções e ele mesmo fazer o relatório, ele mesmo ficar responsável por toda a inspeção, seja ela de segurança inicial, seja periódica ou seja extraordinária. Mas, geralmente, né, eu estou acostumado a trabalhar em serviços, em empresas de grandes e de médio porte. Então, nessas empresas, as atividades são muitas. Então, normalmente, um profissional ele não dá conta de atuar sozinho fazendo todo esse trabalho. Então, geralmente, ele tem uma equipe de inspeção que atua ali trabalhando junto e ele basicamente supervisiona, assina os relatórios e tira dúvidas, resolve problemas, às vezes elabora procedimentos de alteração, de reparo, quando acontece, né, em equipamentos, mas, no geral, ele pode ser um consultor ou pode ser um inspetor. E como que atua o inspetor ou o PH que atua também como inspetor? Pode ser, tem campos de atuação em paradas de manutenção, em contratos temporários, como uma pessoa terceirizada, e também em obras através de empresas prestadoras de serviço. Sim. Então, em paradas de manutenção, o que ocorre em paradas de manutenção? Por que precisa de profissionais da área de NR13 numa parada de manutenção? Numa parada de manutenção, até atendendo, né, a própria NR13, os equipamentos, de acordo com sua categoria, eles têm um prazo para ser abertos, para ser realizadas inspeções periódicas, seja ela interna e externa. E também, às vezes, acontece de ter inspeção extraordinária. Mas vamos nos focar na inspeção periódica. Então, quando imagina uma empresa, uma petroquímica, que ela tem ali em torno de 600, 800, 1.000 equipamentos NR13 e que ela precisa parar para dar manutenção na planta da unidade e também fazer inspeção desses equipamentos. Às vezes essa empresa ela tem um quadro de funcionários próprios na área de inspeção, é verdade. Só que imagina, esses funcionários, eles não vão ter como, num prazo de 20, 30 ou até 40 dias, inspecionar todos esses equipamentos, acompanhar reparos durante a manutenção, também fazer, elaborar todos os relatórios desses equipamentos. Então, é uma carga de trabalho muito grande. Então, geralmente, nessas paradas de manutenção, em empresas de médio e grande porte, são subcontratados inspetores e também profissionais habilitados para estarem atuando. Então, por isso que é um campo de trabalho que hoje no Brasil gera muito emprego para quem é autônomo. Também temos contratos temporários como uma pessoa terceirizada da empresa. Então, algumas empresas, elas também, né, empresas de médio e grande porte, elas terceirizam para contratos temporários, às vezes de 6 meses, às vezes de 1 ano, às vezes de 2 anos, para fazer uma determinada atividade, justamente porque, às vezes, a sua equipe própria não tem condições, não tem HH suficiente para fazer todo aquele trabalho, né? Principalmente porque quando a gente fala de NR13, né, nós envolvemos hoje equipamentos e também tubulações e tanques de armazenamento também que são enquadrados. Então, empresas como petroquímicas, como refinarias,
tem uma quantidade enorme de equipamentos e de sistemas enquadrados na NR13. Depois nós vamos ver um pouco, ter uma visão melhor sobre isso e entrar em mais detalhes, talvez até em números sobre isso. E um outro ponto, uma outra área da atuação é sobre obras, né? Obras. Você pode trabalhar em obras como subcontratados de empresas prestadoras de serviços. Que obras são essas? Diversas obras. Obras de gasoduto, obras de termoelétricas, obras de construção de refinarias, obras de indústrias químicas, petroquímicas. E quando eu falo em obra, não é só de construção, está nascendo uma nova empresa, não. Tem várias empresas que elas ampliam suas unidades. Então, quando eu me refiro à obra, eu também estou enquadrando as obras de ampliação. Nós tivemos aí obras que hoje está interrompida, mas que está voltando, né? Nós sabemos que vai voltar em algum momento, obras grandes, como a obra do Comperj, aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Então, nós sabemos que uma obra do porte do Comperj contrata muitos, mas muitos profissionais na área de inspeção e, com certeza, na área de NR13 também. Nós temos obras de construção de plataformas marítimas em andamento. Sim, aqui no Brasil nós temos construído muitos módulos para compor uma plataforma de petróleo. E com certeza isso também tem gerado muito trabalho, não só para equipes de NR13, com profissionais habilitados, como também para profissionais que atuam na área de ensaios não destrutivos, né? Como inspetores de solda, LP, PM, ultrassom, também radiografia. Então, uma área que tem trazido aí muito campo de trabalho, vamos dizer assim, para o time de inspeção, né? Que inclui os profissionais habilitados, que inclui os técnicos de inspeção de equipamento e que inclui também profissionais que atuam de uma maneira geral na área de NR13. Então, essas obras, com certeza, têm gerado muito emprego e muitas oportunidades para nós que atuamos na área de NR13. Então, como autônomo, você pode trabalhar como consultor, como inspetor, como um profissional legalmente habilitado e nessas áreas de atuação, né? Como paradas de manutenção, contratos temporários, obras. E eu estou mostrando aqui para vocês apenas uma visão minha. Com certeza, isso que eu estou mostrando aqui na tela para vocês é muito mais amplo. Eu estou apenas resumindo, mas isso aqui tem uma amplitude muito maior do que você imagina. Como autônomo, você pode prestar serviços para pequenas empresas também. Para pequenas empresas, tem muitas pequenas empresas que nem sabem o que é NR13 e que estão susceptíveis a ocorrer acidentes de trabalho com seus trabalhadores por desconhecer a norma técnica, né? Essa norma regulamentadora do Ministério do Trabalho. Um outro campo de trabalho é você atuar como empresário. Como? Criando sua própria empresa de inspeção, subcontratando inspetores para trabalhar para você. Se você é um PLH, né, se é um profissional legalmente habilitado e quiser abrir uma empresa para você, você abre uma empresa e contrata inspetores de equipamento, técnicos de inspeção com experiência e começa a fazer inspeção de caldeiras, de vasos de pressão. Existem várias licitações aí para pequenas empresas. Uma prova disso, por exemplo, a própria Petrobras, né, que nós temos assim como uma empresa de grande porte,
essa estatal aqui nossa, né, de grande porte aqui no Brasil e que gera bastante empregos. A própria Petrobras, você pode fazer um cadastro na Petrobras como pequena empresa e participar de licitações menores, licitações de pequenos contratos que às vezes que duram 6 meses, um ano, e podem ser renováveis para um ano ou para 2 anos, a depender do contrato que você ganhar, né? Então, como empresário, como microempresário, você tem essa oportunidade e tem uma área enorme de atuação. Se você tem uma empresa, uma microempresa, tem diversas empresas que nem sabem que existe a NR13. E você pode vender esse serviço dando uma consultoria gratuita para essas empresas, fazendo um levantamento, fazendo um diagnóstico dessas empresas e oferecendo os seus serviços, que é claro que você vai cobrar por isso. Mas você pode fazer um diagnóstico gratuito para a empresa e mostrar para ela que ela necessita da sua ajuda, do seu trabalho, e assim você vender o seu trabalho. Um exemplo disso são os postos de gasolina, são essas obras de construção civil, onde eles usam muitos compressores, e aqueles compressores ali, todos têm vasos de pressão ali dentro daquele invólucro, né? Então, eles às vezes não sabem disso, que precisam estar regularizados. Nos postos de gasolina, nós temos lá aqueles vasos de ar. Quando você vai calibrar um pneu de um carro, você ouve um compressor atuando, pressionando um vaso de pressão, que com certeza ali vai atuar, né, fornecendo ar para você que está calibrando ali o pneu. E sempre, às vezes, você ouve um som, né, de uma válvula de segurança atuando, né, escapando o ar. Então, imagina se essa válvula não atua. Aquele vaso pode explodir, causar um acidente para alguém ali que está calibrando o pneu do veículo, né? Então, as empresas precisam saber disso, e você pode vender esse serviço para essas empresas, né, para esses empresários que têm postos de gasolinas, oficinas e muitos outros lugares. Por exemplo, clínicas odontológicas. Toda clínica odontológica possui um compressor, e esse compressor tem um vaso de pressão. Então, será que todas as clínicas odontológicas estão regularizadas quanto à norma regulamentadora de número 13? Eu vou afirmar para vocês, eu tenho certeza que não, entendeu? Eu tenho certeza que não. Então, isso é um campo para você atuar como empresário, criando sua própria empresa e vendendo esse serviço para esses consultórios, essas clínicas, esses postos de gasolina, que os proprietários desconhecem que existe essa norma. E também você pode atuar como funcionário, né, de uma empresa. Então, hoje existem indústrias químicas, indústrias petroquímicas, refinarias, existem usinas, que são usinas termoelétricas, usinas de álcool, usinas de biodiesel. Existem também as construtoras, né? As construtoras, existem os estaleiros, que atuam na área offshore, fazendo construções de navios, de plataformas. E também você pode atuar diretamente na área offshore, numa plataforma de petróleo. Essa plataforma de petróleo, você pode atuar mesmo na área de NR3 em serviços onshore, como em serviços offshore, trabalhando embarcado na plataforma. E também em dutos, estações de bombeamento, estações de compressão de gases, quando você tem gasodutos, né? Você tem oleodutos, existem estações de compressão que lá tem vários vasos de pressão. Então, como funcionário de uma empresa, você pode atuar em diversos tipos de empresas.
Como eu falei, existem empresas de médio e grande porte que elas possuem um quadro fixo de inspeção, ela possui técnicos de inspeção de equipamento, possui profissionais habilitados e algumas, por exemplo, algumas petroquímicas, algumas refinarias e a maioria das plataformas de petróleo possuem serviço próprio de inspeção de equipamento. Então, quando você certifica uma área, uma determinada unidade com um serviço próprio de inspeção de equipamento, significa que você precisa ter uma equipe mínima de inspeção. Você precisa ter instrumentos de inspeção, você precisa ter, em resumo, uma estrutura para provar para os órgãos auditores que você atua na sua empresa na área de inspeção, que você inspeciona não só os equipamentos NR13, como também os equipamentos que não são NR13. Então, imagine, todas essas empresas que possuem serviço próprio de inspeção de equipamentos, elas precisam de profissional habilitado próprio, elas precisam de técnico de inspeção próprio para atuarem ali regularmente. Além disso, nas paradas de manutenção, nos contratos temporários, elas também subcontratam esses profissionais para ajudar a sua equipe de inspeção a fazer os trabalhos que, às vezes, a equipe fixa não consegue dar conta, porque é um volume de trabalho muito grande. Vamos dar uma observada só para a gente ter uma ideia desse volume de trabalho que eu estou me referindo. Por exemplo, aqui nós estamos vendo uma foto, né, parcial aqui de uma refinaria de petróleo, né? Então nós temos aqui, ó, tanques que são enquadrados como NR13, porque são tanques que têm aí um volume maior do que 20 mil litros. Temos aqui esferas, olha essa área só de esferas aqui. Depois mais tanques. Temos aqui nessa área várias torres de processo, vasos de pressão, permutadores de calor e todas essas tubulações aqui em refinaria, tirando a parte de utilidades. O que é utilidades? Ar de serviço, vapor, água de resfriamento. Tirando essa parte de utilidades, eu posso afirmar para vocês que 90% das tubulações se enquadram como sistemas na parte de NR13. Por que isso? Porque, de acordo com a NR13, todo sistema, toda linha que trabalha com fluido classe A ou B deve ser enquadrado na norma regulamentadora como NR13. Então, imagina, uma refinaria de petróleo trabalha com nafta, trabalha com gás combustível, trabalha com petróleo bruto, trabalha com gás, trabalha com GLP. Todas essas linhas que passam esses produtos são linhas enquadradas como NR13 e também estão interligadas a vasos de pressão. Então, olhando simplesmente essa foto aqui que eu estou exibindo, vocês podem ter uma ideia em uma refinaria, em uma petroquímica de grande porte, a quantidade de linhas e equipamentos que nós temos para inspecionar. E que, com certeza, por mais que essa empresa tenha uma equipe fixa de inspeção de equipamentos, essa equipe, em determinadas situações, por exemplo, em paradas de manutenção, em reformas na unidade, essa equipe se torna reduzida para a quantidade de trabalho que às vezes tem de fazer num período muito curto. Então, é uma área de atuação muito ampla. Imagina quantas refinarias nós temos no Brasil. Imagina quantas indústrias químicas, petroquímicas, usinas nós temos no Brasil. Quanto tem em seu estado? Você, por exemplo, que mora, que trabalha em São Paulo,
Já olhou quantas indústrias tem em São Paulo? Então, está mais que comprovado que existe um campo de atuação muito grande e que você, técnico, você, engenheiro, tem essa oportunidade de trabalhar nessa área. Você só precisa se especializar, você só precisa ter esse conhecimento para atuar nessa área. Eu fiz uma pesquisa rápida. Nessa pesquisa que eu fiz, disse que numa refinaria ou numa empresa de médio a grande porte tem em torno de 800 a 1.500 vasos de pressão, conforme está anotado aí. Mas eu, na minha experiência, eu digo para vocês, eu tenho certeza que o número é muito maior do que esse. Nós temos refinarias aqui no Brasil que são de grande porte e que hoje eu não vou chutar aqui para vocês um número e dizer que é exato, mas eu, com a minha experiência e por já ter atuado também em várias refinarias, em várias petroquímicas, eu posso afirmar para vocês que o número é superior a isso. E se você for comparar ou se você for somar aos equipamentos e aos sistemas de tubulação que não fazem parte da NR13, mas que devem ser inspecionados porque essas empresas possuem serviço próprio de inspeção de equipamentos, olha, esse número aí eu acho que quase que triplica, dá 3 vezes mais o que a gente pode imaginar. Então, fica claro, né? Nós vemos na prática que existe um campo de atuação muito grande. E agora aqui na área que eu tenho atuado atualmente, né? Eu tenho atuado bastante, apoiado projetos de construção de plataformas de petróleo. Atualmente, né, tenho participado mais na construção de FPSOs. Aí eu lhe pergunto, quantos vasos de pressão você acha que possui um FPSO? Vou dizer, não vasos de pressão, vou reformular minha pergunta. Quantos vasos de pressão que se enquadram na NR13 você acha que possui um FPSO? Para quem não conhece, eu vou dizer para vocês o que é, com minhas palavras, né? O que é um FPSO. Um FPSO, em minhas palavras, é uma mini refinaria em cima de um navio. Isso. Por que eu posso dizer que é uma mini refinaria? Porque ela refina, ela separa o petróleo do gás, petróleo bruto do gás. Então, esse petróleo que chamamos de óleo, ele é bombeado, ele é transferido para os terminais. E os terminais marítimos transferem para as refinarias processarem. É claro que no refino ainda é retirado o gás do óleo que é processado. E no gás que é bombeado para a terra, esse gás também ele sofre por novos processos de refino, porque em cima da plataforma ele sofre apenas uma leve separação. Então é um gás que ele tem um pequeno tratamento a bordo e depois ele é bombeado para a terra para ter um refino desse gás. Mas voltando ao assunto, voltando lá ao FPSO, esse FPSO ele possui aproximadamente em torno aí de uns 600 equipamentos enquadrados como NR13. Sistemas de tubulação, dá em torno aí de uns 80 a 90 sistemas de tubulação, aproximadamente que eu estou dizendo. Então vocês imaginam, né? E sabe quantos técnicos de inspeção trabalham a bordo depois que essa unidade entra em operação? Vocês têm ideia de quantos técnicos de inspeção trabalham a bordo? Por volta de 1
em algumas plataformas, às vezes 2. E o PH, o profissional legalmente habilitado, ele faz embarques temporários, né? Faz embarques temporários nessas plataformas. Mas, durante todo o processo de fabricação, necessita de acompanhamento durante os testes hidrostáticos de fábrica, necessita de inspeção de segurança inicial que são realizadas nos módulos antes de interligar ao navio. Essas inspeções de segurança inicial já são realizadas. Então, é um campo de atuação também que hoje, aqui no Brasil, tem gerado bastante emprego e é um campo de trabalho também assim que é muito bem remunerado, principalmente nos nossos dias que as nossas plataformas estão sendo integradas na China, em Singapura, na Coreia do Sul. Então imagina, quem da Coreia entende de NR13? Quem da China entende de NR13? Quem na China, quem em Singapura, quem na Coreia possui CREA do Brasil para responder como um profissional habilitado desses equipamentos? Imaginou a resposta? Ninguém. Então, todos os profissionais habilitados que atuam na Coreia, na China, em Singapura, no Vietnã, são todos brasileiros. Sim, brasileiros. Sabe por quê? Porque eles têm o conhecimento da norma regulamentadora de número 13, NR13. Então, eu estou mostrando para vocês, engenheiros, técnicos, um outro campo de trabalho que vai te trazer uma rentabilidade muito maior. Eu tenho um amigo hoje que ele é PH e que ele está atuando em um projeto onde ele tem que atuar em Dubai, em Singapura e na China. Por quê? Porque uma plataforma desse porte, ela é construída por módulos e esses módulos são fabricados em países diferentes. Alguns módulos são fabricados aqui no Brasil, outros módulos são fabricados em Singapura, outros módulos são fabricados na Coreia, outros módulos podem ser fabricados no Vietnã. Então, são vários campos de trabalho no exterior que você, que é engenheiro, você que é técnico de inspeção de equipamentos, você pode atuar também nessa área. Eu já viajei, já visitei empresas que fabricam vasos de pressão, que também estão. A própria empresa que eu trabalho hoje é uma integradora, ela integra plataformas de petróleo lá em Singapura. Então, eu sou funcionário fixo. A empresa que eu trabalho, ela atua no ramo de construção de FPSOs. E hoje nós construímos módulos aqui no Brasil e fazemos a integração lá em Singapura. E lá em Singapura nós temos profissionais habilitados, subcontratados para fazer esse trabalho. Então, a área de atuação é muito grande. E hoje, só para vocês terem uma ideia, eu coloquei uma relação aqui de algumas empresas na área de petróleo que atuam aqui no Brasil. A primeira aqui, que é brasileira, né, a Petrobras, é a maior operadora aqui que nós temos. Então, todo mundo já ouviu falar sobre a Petrobras, conhece a Petrobras. A Petrobras ela é líder em perfuração em águas profundas e ultraprofundas. E agora estamos explorando petróleo até sob a camada do pré-sal, aqui na Bacia de Santos. Então, a Petrobras ela é uma empresa renomada mundialmente reconhecida como uma empresa, é uma das maiores, né, exploradoras de petróleo aí do mundo. Nós temos também
a Total Energies, que é uma multinacional francesa que atua aqui no Brasil, a ExxonMobil, temos a Galp Brasil, que é uma equipe portuguesa, que ela opera em conjunto com a Equinor, que vocês já ouviram falar, com a Sinopec. Também tem a Equinor, que atua, a Equinor Energy Brasil, ela atua também separadamente, ela é uma estatal norueguesa. Temos a Shell Brasil, temos a BP, que é uma empresa britânica, que é a British Petroleum, temos também a Repsol e temos a PetroRio. Então, aqui são algumas empresas que eu citei que contratam profissionais na área de NR13. Com certeza, temos aí um campo, né, de atuação muito grande mesmo. E como eu falei, né, eu estou aqui simplesmente mostrando para vocês a minha visão do mercado de trabalho, né? Eu estou mostrando a minha visão. Com certeza, outros profissionais podem ter uma visão bem maior ou bem melhor que a minha. Então, outras pessoas podem ter uma visão diferente da minha. Eu estou simplesmente externando para vocês, compartilhando com vocês, com base no meu conhecimento e com base no meu campo de atuação, o que eu vejo hoje como profissional que trabalha na área de NR13. Mas, com certeza, existem outras visões de mercado, de outros colaboradores que têm mais experiência do que eu, que podem também, né, ter uma visão até diferente desse mercado. Mas uma coisa eu tenho certeza, e também outros profissionais que atuam, que divulgam conteúdos aqui da área de inspeção e da área de NR13, podem afirmar o que eu vou, reafirmar o que eu vou dizer. Existe bastante campo de atuação. E se você se qualifica, se você tem conhecimento, eu digo com certeza para você, não falta área de trabalho para você, não vai faltar trabalho para você. Então, isso aí é uma certeza, não é uma dúvida, também não é um achismo de minha parte. Eu afirmo isso para você. Se você tiver o conhecimento, você realmente se qualificar para atuar nesta área, você tem chances de ter aí ganhos favoráveis, muito acima do que muitos ganham aí em outros mercados de trabalho. E uma coisa é essencial se você quer atuar fora do Brasil. E talvez também aqui no Brasil. Aqui no Brasil, para você participar de projetos de empresas do exterior, você tem que saber obrigatoriamente o inglês. Não é o inglês básico. Você tem que saber, no mínimo, do intermediário ao avançado para poder se comunicar, para poder atuar em projetos onde envolvem empresas estrangeiras. E a compartilhar minha tela, né? Tem um ponto aqui que é faixa salarial, né? Essa questão de faixa salarial, o que é que eu posso dizer para vocês? Eu particularmente, eu não gostaria de citar números específicos aqui. Não vou chegar e querer enganar vocês ou mostrar que existe um mundo maravilhoso aí que vocês podem ganhar fortunas para que você venha fazer um curso, que para você venha querer se qualificar como NR13, não. Vou ser honesto, vou ser justo com você. Você hoje, se você for um técnico de inspeção, você pode ganhar de 3 até 20 mil reais. Sim, atuando como técnico. Ou até mais do que isso. Tá? Você pode ganhar até mais do que isso. O que é que vai depender? Vai depender de seu conhecimento, tá? De sua experiência
de sua dedicação e do seu network. Isso mesmo. Você precisa fazer esse network. Você precisa conhecer as pessoas que atuam no mercado que é de interesse seu, para você saber a faixa salarial, para você saber quanto que você vai pedir para atuar, seja como autônomo, seja como empresário, seja como funcionário fixo de uma empresa. Mas assim, eu digo para você, né? Hoje, se você for autônomo, você vai dar seu preço. Se você for funcionário de uma empresa, você vai simplesmente seguir o plano de cargos e salários daquela empresa, né? Se eu não me engano, acho que no último concurso aí da Petrobras, foi Transpetro, o salário inicial para um engenheiro, né, de inspeção, eu acho que estava em torno de 11 mil reais, se eu não me engano. Tinha ganhos em torno de 11 mil reais. Mas o que é que acontece? Se você, por exemplo, você for ser um engenheiro de inspeção, se você for atuar na área offshore, você vai trabalhar em escala de embarque. Vamos supor uma escala aí de 14 por 21. Só que quando você trabalha em regime embarcado, você tem um adicional de embarque, né? E esse adicional de embarque envolve periculosidade, envolve insalubridade, envolve adicional de sobreaviso. Então, juntando tudo isso aí, as grandes empresas pagam em torno de 112% de adicional, as grandes empresas, tá? As grandes empresas, mas o mínimo que a CLT exige é 50% de adicional aí de periculosidade mais sobreaviso, que dá 30% de periculosidade e 20% de sobreaviso. Então, esse é o mínimo de acordo com a CLT. Mas, volto a dizer, empresas de médio a grande portes pagam em torno de 112% de adicional de periculosidade. Então, se você tem um salário base, você vai você vê um concurso público aí da Petrobras, onde diz lá que o seu salário básico vai ser 11 mil. Se você fizer para a área offshore, você for trabalhar na área offshore, pode considerar que você vai ganhar aí 112% de adicional em cima disso aí ou mais, entendeu? É claro que vai haver o desconto, né, de imposto de renda, de INSS, mas nós estamos falando de salário bruto, tá? Então, que eu recomendaria, né? Eu não estou com minha carteira de trabalho aqui, mas eu posso provar para vocês. Eu iniciei meu primeiro emprego foi em 1987, meu primeiro emprego. E o meu primeiro emprego, eu me registrei na minha carteira de trabalho como técnico de inspeção de equipamentos. Nesse meu primeiro emprego, eu tenho como provar para vocês, eu recebia 12 salários mínimos na carteira, mais o adicional de 30% de periculosidade. Eu trabalhava no polo petroquímico de Camaçari, lá na Bahia. Então, eu recebia esse salário, foi o meu primeiro salário como trabalhador na minha vida. Então, eu posso dizer para vocês que de lá para cá, eu não tenho o que reclamar de salário na área de inspeção, entendeu? Então, hoje, você, como profissional, não se preocupe muito com o salário. Qual o conselho que eu daria, né, para quem estiver iniciando nessa área de inspeção? Tente aprofundar o seu conhecimento, tente se qualificar primeiro com as oportunidades que você tem hoje no mercado e depois você vá buscar um salário melhor, porque hoje eu vejo que muita gente quer ter um cargo, quer ter uma posição melhor, mas às vezes não quer aprender.
não quer se aprofundar, não quer ser um especialista naquela atividade. Então, nós precisamos fazer isso, nós precisamos nos especializar, ter o conhecimento, para assim nós definirmos qual o nosso salário, quanto nós merecemos receber se nós temos essa experiência, se nós temos este conhecimento. Então, é esse o conselho que eu dou aí para vocês, né? Eu não vou ficar citando números, mas eu digo para vocês que, principalmente no trabalho aí fora, né, no exterior, dá para ganhar muito bem, tá? Muito bem. Eu digo que um PH que trabalha aí prestando serviço, né, fazendo só NR13 lá fora, não ganha menos que US$ 10.000. Exatamente, menos que US$ 10.000 não ganha. Se você for um profissional habilitado e receber alguma proposta para trabalhar lá fora, não peça menos do que isso, porque com certeza é de grande valor um profissional habilitado hoje na China, na Coreia, em Singapura. Com certeza, valorize se você tiver esse conhecimento, tá bom? E agora, por último, vou falar sobre as oportunidades. Por que, como o tema aqui, né? Por que trabalhar na NR3 é uma ótima opção? Porque as oportunidades que tem para a NR13, elas geram a menor concorrência. Por exemplo, os engenheiros mecânicos. Você for ver, tem engenheiro mecânico que trabalha ganhando, que às vezes não ganha nem o piso salarial para engenheiro. Eu conheço vários que trabalham e que não ganham nem o piso salarial para engenheiro. Sabia? E o que é, por que isso? Porque as empresas pegam, às vezes, um engenheiro mecânico e ela contrata ele como supervisor. Então, ela não é obrigada a pagar o piso de engenheiro para ele. Ela usa o conhecimento de engenharia e paga a pessoa como supervisor. Então, qual é o piso de um supervisor? Não existe, não é regulamentado um piso salarial de um supervisor de elétrica, supervisor de mecânica, supervisor de tubulação, não tem supervisor de NR13, não tem um piso salarial para isso. Tem um piso para engenheiro, tá? Mas para supervisor não tem. Então, quando você vai atuar na área de NR13, você sabe que a concorrência diminui. Por quê? Porque nem todos os engenheiros se qualificam para trabalhar com NR13. Você precisa ter o conhecimento. Ah, Newton, mas o engenheiro mecânico, todo engenheiro mecânico, ele pode atuar como PH. Pode, é verdade. Você se formou em engenharia mecânica, você está habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia a trabalhar como um PLH. É verdade. Mas e o conhecimento e a responsabilidade de você assinar um relatório de um vaso de pressão? Você ser responsável por uma unidade, você ser um profissional habilitado responsável por vários módulos, como eu mostrei aqui, de um FPSO, de uma plataforma de petróleo. Você já pensou nisso? Então, a NR13 é uma área bem específica no mercado de trabalho. Você só precisa se especializar. Você está habilitado, mas você está especializado, você é especialista nisso? Se não, você precisa aprofundar seu conhecimento. E é isso que eu quero fazer, te ajudando aqui nesse canal. Tá? Se você tiver alguma sugestão de alguma aula, de alguma dúvida, de algum assunto referente a NR13 que você precisa, que você está precisando nesse momento, me manda a mensagem também lá no Instagram, Descomplicando NR13. Manda no meu direct
passa uma mensagem para mim que eu vou te responder, eu vou te ajudar a também atuar nessa área. E com certeza, né? Você que tem interesse, você tem capacidade de se habilitar e de ter salários melhores atuando nessa área offshore, como eu tenho atuado, né? Eu não sou aposentado, eu hoje, como eu disse para vocês, eu atuo numa empresa multinacional, né? Minha empresa tem a sede, a empresa que eu trabalho tem uma sede em Singapura, só que eu atuo aqui no Brasil e às vezes tenho que me deslocar para Singapura ou para a China, para outros países, para visitar empresas subcontratadas que fabricam equipamentos para a empresa que eu trabalho, né? Fabricam vasos de pressão e às vezes eu tenho que fazer visitas, reuniões nessas empresas. Então, com certeza, né? Eu quero compartilhar essa minha experiência com vocês aqui através desse canal e peço que aqueles que ainda não se inscreveram, se inscreve aí, ativa o sininho para receber, ser notificado dos novos conteúdos que eu vou colocar aqui, tá bom? Então, qualquer dúvida, entra também, me acompanha lá no Instagram, tem lá Descomplicando NR13, e qualquer pergunta que você me fizer referente a essa área, eu vou te responder, tá bom? Então, um abraço aí a todos e até a próxima aula.